Olá, pessoal. Parte 2, então, dessa aula de OCP. Nós já falamos de pontos cruciais, daremos continuidade da mesma maneira como fizemos na parte 1, iniciando agora o tema sobre dedicação às atividades. O que seria, nos termos da lei da OCP, dedicação à atividade? A legislação, ela traz como conceito de dedicação à atividade o fato de você, através de uma execução direta, seja de um projeto, seja em relação a programa, a plano de ação correspondente, através justamente da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, a prestação de serviços que sejam intermediários ou de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que acabem aí atuando em áreas afins. Então, quando a gente fala de dedicação à atividade, mencionada aí no decorrer da legislação, para que não haja qualquer dúvida, o legislador ele fez questão de trazer o conceito de dedicação à atividade da OCP. Então, para que a gente considere que aquela atividade da organização ela foi efetivamente atingida e a sua dedicação ela foi efetivamente implementada, nós temos que avaliar justamente se houve essa execução direta dos projetos, dos programas e dos planos de ações correspondentes, correlatos, justamente para que haja ali a averiguação se o interesse público foi determinantemente atingido. Isso sempre através de doação, professora? Sim, porque justamente o fato dessa instituição, dessa entidade, se qualificar como uma OCP é que traz justamente o ponto do recebimento de recursos públicos para o atendimento da finalidade institucional. Então, dentro dessa realidade, quando a legislação fala de recurso financeiro, humano e físico, a gente está falando da possibilidade de disponibilidade de bens, da possibilidade de disponibilidade de equipe, além da transferência de recurso propriamente dito, recurso financeiro, e não recurso econômico. O recurso econômico seria aí justamente tudo que não é dinheiro, né? O recurso financeiro, ele é a espécie, ele é a transferência financeira efetivamente. Agora, pessoal, bens, você disponibilizar materiais, isso seria um recurso econômico. Então, você ter ali o recebimento, você receber esses recursos justamente para executar diretamente esses projetos, esses programas e esses planos de ação, é o que faz, de fato, a organização ter sentido, ter razão de ter sido instituída. E sempre, claro, com a prestação de serviço, lembra que a gente falou na parte 1 dessa aula, acerca da universalização da prestação de serviço, então não podia ser diferente aqui, a prestação de serviço que seja intermediário de apoio ali às outras organizações também sem fins lucrativos, que tenham aí os objetivos de atendimento de interesse público, ou então órgãos aí de setor público, órgãos do setor público que atuem nas atividades inseridas ali no objeto social ou na atividade inserida no objeto social da instituição, ok? Então, por dedicação das atividades, nós temos que sempre relembrar destes pontos. Fechado? Passando para o próximo tema, para que seja aí deferida a qualificação como OCP, há ainda outras exigências. Então, para que nós tenhamos a qualificação como uma organização da sociedade civil de interesse público, as pessoas jurídicas aí interessadas em ter essa qualificação, obrigatoriamente devem ser regidas aí por estatutos, onde haja disposições expressas acerca dos pontos trazidos pela lei. Se o estatuto daquela OCP específica, ou os estatutos das OCPs em geral, não dispuserem destes pontos, teremos aí uma infração à legislação da OCP, o que seria, inclusive, motivo para uma desqualificação, ok? Ou, se ela sequer foi qualificada, motivo para o seu indeferimento. Dentre os pontos que devem ser trazidos obrigatoriamente
pelo estatuto, há a necessidade, primeiro, da observância do LIMP, são os princípios previstos ali no 37 caput da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a lei da OCIP acrescenta um outro princípio, que é o princípio da economicidade. Economicidade. Então, a lei do LIMP, além do já previsto no 37 caput da Constituição Federal, há a necessidade do acréscimo do princípio da economicidade. Só fazendo um remember aqui, nós acabamos de ver 6 princípios e volto a reforçar do princípio da universalidade ali, da prestação do serviço, da universalidade ali do serviço prestado pela OCIP, ok? Além disso, o estatuto ele tem que trazer obrigatoriamente a previsão de práticas de gestão administrativa propriamente dita. Ou seja, o que seria aí a prática de gestão administrativa? Dizer que, se eu sou uma OCIP, se eu tenho que me dedicar a uma determinada finalidade, a um determinado fim que a legislação estabelece, se eu não posso fazer qualquer tipo de divisão de patrimônio ou excedente patrimonial ou benefício, seja a natureza que for, para que isto aconteça, a prática na gestão dessa OCIP tem que ser sempre primando pela vedação de vantagens pessoais, seja em relação aos diretores, seja em relação a quem instituiu aquela OCIP, seja funcionário, seja quem for. Então, quando a legislação fala que no estatuto tem que haver a previsão de prática de gestão administrativa, é justamente, além da própria administração da OCIP, para garantia da probidade, do bom uso dos recursos públicos, além, obviamente, do atendimento ao interesse público, que é o que se busca efetivamente, tem que trazer, tem que ter ali o vislumbre no estatuto acerca da coibição e da vedação de maneira expressa acerca da obtenção de vantagens pessoais. Além disso, tenho que instituir um conselho fiscal, ele deve ser constituído, tem que ter a previsão acerca deste órgão dentro da OCIP, o qual será responsável por emitir opiniões acerca dos relatórios de desempenho financeiro, desempenho contábil e também acerca das operações patrimoniais. O Conselho Fiscal da OCIP, inclusive, ele muitas vezes é instado a emitir parecer sobre essas frentes. Então, quando a gente fala sobre a questão dos relatórios de desempenho financeiro contábil e de operações patrimoniais, eu estou englobando praticamente todo o arsenal correspondente ali à gestão de entrada e saída de patrimônio, justamente para analisar se o recurso público está sendo devidamente utilizado. Então, quando eu falo de um desempenho financeiro, é justamente o quanto eu gasto, justamente em relação ao que eu estou cobrando, o que efetivamente eu paguei para ter um determinado produto, um determinado serviço. Agora, quando eu falo de um relatório contábil, aí eu já entro numa questão mais aprofundada, que é justamente a questão de ativo versus passivo, que é não somente ali uma demonstração financeira sobre receitas e despesas, mas falando do patrimônio propriamente dito, trazendo atualização, inclusive, de todo o ativo e de todo o passivo que aquela instituição tem. E quando eu falo de operação patrimonial, é aí já a transação daquele patrimônio levado à OCIP ou já constante aí na OCIP, e todos aqueles que de alguma forma forem adquiridos a partir de recursos públicos. Então, o Conselho Fiscal, ele é nada mais, nada menos do que um bom conselheiro, como o próprio nome já diz, da diretoria, a fim de demonstrar que o dinheiro público está sendo utilizado e bem utilizado. E isso tem que ser feito, claro, com a máxima responsabilidade, com o máximo rigor. Além disso, na hipótese de dissolução da entidade ou até mesmo de perda da qualidade ou da qualificação como OCIP, a legislação traz disposições específicas sobre este ponto. Se eu estou dissolvendo a entidade, todo o patrimônio líquido dela obrigatoriamente tem que ser transferido para outra OCIP. Não há margem de discussão aqui, tudo bem? Mas, em relação ao objeto social, a transferência tem que ocorrer para outra OCIP
com preferência ao mesmo objeto social, mas isso não é obrigatório. A obrigatoriedade ela vem pelo fato de ser outro OCIP, mas em relação à questão de ser do mesmo ramo ou do mesmo objeto social, aí já é uma preferência. Esta mesma preferência acontece na perda da qualificação. Quando há perda da qualificação da entidade como OCIP, o patrimônio disponível que tenha sido adquirido com recurso público, ele é transferido para outro OCIP, novamente, com preferência aquelas em que tenham o mesmo objeto social, ok? Veja a diferença entre dissolução da entidade com perda da qualificação, porque na dissolução da entidade, a entidade ela encerra totalmente e a gente traz ali o patrimônio líquido dela, independentemente se a aquisição do seu patrimônio foi com recurso público ou não, ok? E transfere para uma outra OCIP que tenha preferencialmente o mesmo objeto social. Mas se eu estou apenas perdendo essa qualificação, o que significa que eu ainda vou me manter ativo, vou continuar executando as minhas atividades, eu só tenho que fazer a transferência daquilo que está disponível, ou seja, no meu patrimônio disponível, que entre aspas, seria o equivalente ao líquido, né? Então, é o patrimônio que eu posso dispor, que tenha sido adquirido com recurso público, fazendo com que ele seja passado novamente a outra CIP, mas também com preferência ao mesmo objeto social e não uma obrigatoriedade nesse caso. Tudo bem? Seguindo, estamos bem aqui, nada muito complexo, nada muito confuso, por enquanto estamos caminhando bem, tá? Dentro das mesmas normas obrigatórias de previsão do Estatuto, também consta a remuneração para os dirigentes. Há a possibilidade de se remunerar essas pessoas, ok? Essas pessoas não devem simplesmente prestar esse serviço necessariamente de forma gratuita. É possível sim remunerar os dirigentes que atuam efetivamente ali na gestão executiva da OCIP, ok? Mas para que isso aconteça, eu ainda tenho que levar em consideração o princípio da moralidade e da probidade administrativa, o que significa que a possibilidade de eu remunerá-los não me autoriza a pagar um valor acima do mercado, ok? E a gente deve sempre se recordar que por valor de mercado não é simplesmente em relação à especialidade que aquele profissional possui, mas também a própria região em que aquela atividade é executada. Então, o valor de mercado da região conjuntamente com a área de atuação é o que vai definir se aquela remuneração está de acordo com o mercado ou não. O mesmo vai valer não só para os dirigentes, mas também para aqueles que de alguma forma prestarem serviços específicos para a CIP, ok? Também podem ser remunerados, obviamente, né? Até porque senão teríamos um enriquecimento ilícito dessas pessoas, desde que também seja avaliado aí o valor de mercado com os mesmos critérios já mencionados, ok? Prestação de contas. Se eu tenho uma OCIP, estou transferindo dinheiro público, eu tenho que prestar conta disso. E essas normas de como prestar, como fazer esse relatório, a periodicidade, inclusive, as regras para tanto, têm que estar previstas no estatuto, ok? E sempre lembrando que os princípios de contabilidade, aí a gente menciona os princípios fundamentais de contabilidade, assim como as normas brasileiras de contabilidade, devem ser sempre observadas, ok? Além disso, poxa, se a gente está lidando com dinheiro público, publicidade é a regra. O ponto aqui, e sempre a gente tem que levar isso em consideração, é que a publicidade acerca da OCIP e do que a legislação prevê como obrigatória é em relação ao encerramento do exercício fiscal. Então, a OCIP, a gente vai falar um pouquinho depois do campo da publicidade, em outros pontos que a gente vai verificar que eu preciso obrigatoriamente trazer a abertura ali das informações para todo aquele que requerer, isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas em relação à questão do que foi executado, do que foi planejado e que efetivamente foi atingido, sempre com o encerramento ali do exercício fiscal.
Então, encerrou o exercício fiscal, eu tenho que entregar o relatório de atividade, esse relatório de atividade tem que ser público, a ele tem que ser dado publicidade. Lembrando que, claro, só o relatório de atividade não é suficiente. É relatório de atividade e a demonstração financeira da entidade, para mostrar que existe ali a saúde financeira dela e a gestão dos recursos públicos está sendo feita de forma adequada, tá? Lembrando que, para isso, obviamente, a CIP não pode ter nenhuma dívida, seja em relação ali ao INSS, seja ao fundo de garantia. Então, neste relatório, tem que ser apresentada também as certidões negativas em relação às contribuições previdenciárias e em relação ao fundo de garantia por tempo de serviço, tá? Lembrando que essas documentações, elas devem estar disponíveis para exame de qualquer cidadão, tá? Notem que a palavra que a legislação utiliza é cidadão, não é pessoa, não é habitante, cidadão, ok? Guardem essa informação. Além disso, auditoria. Ora, se a gente está falando de recurso público e boa gestão de recurso público, prestação de conta, conselho fiscal, eu tenho que ter uma auditoria. E não só uma auditoria interna. Se for necessário contratar uma auditoria externa, independente, que possa aí falar e pôr o dedo em todas as feridas se necessário, até porque a questão da probidade não necessariamente vem de baixo para cima, na maioria das vezes, inclusive, é de cima para baixo. A auditoria externa independente, muitas vezes, ela é necessária para que haja mesmo uma ampla e total possibilidade por parte desses profissionais para que indiquem onde está o problema. Então, a auditoria ela deve sim ser realizada constantemente e, se necessário, também através de profissionais ali externos, para que seja garantida essa independência quando a gente identificar, no caso concreto, a obrigatoriedade ou a necessidade de acordo com a situação fática, ok? Claro que sim, eu estou dizendo sobre recurso e a sua aplicação, que é o objeto da parceria firmada, e esse é o ponto-chave, porque eu estou falando de recurso público e não do próprio recurso da entidade enquanto entidade de direito privado, mas a própria OCIP pode ter ali a sua auditoria interna para o recurso como um todo, não só o recurso público, também o recurso dela. Mas para uma auditoria externa, e aí sim a gente tem uma situação muito mais gravosa, a gente teria uma suspeita, né, de uma situação mais gravosa, a gente teria que obrigatoriamente fazer em cima dos recursos objeto ali do termo de parceria, que são recursos públicos, certo? Agora, prestação de conta de tudo aquilo que a gente recebeu e dos bens que possuem origem pública, isso eu não preciso nem trazer ali como um marco. Isso é regra absoluta em qualquer situação. Né? Recebi o dinheiro público e fiz a gestão desse dinheiro público, eu tenho que efetivamente trazer esta análise, esta fiscalização durante toda a minha parceria com o poder público, ok? Agora, pergunta: servidores públicos podem compor o conselho ou a própria diretoria da OCIP? E a legislação diz que sim, existe permissão para a participação de servidores públicos na composição, seja do conselho fiscal, seja da sua diretoria executiva. Esse é um ponto muito importante, porque a gente tira ali aquele cargo exclusivamente político, né? Põe-se aí, insere-se aí um servidor justamente com a busca e o objetivo de ter a participação de alguém que seja do corpo técnico, que tenha expertise técnica em relação à própria instituição ou em relação ao interesse público correspondente, que é de onde está saindo, inclusive, os recursos públicos, porque aí o servidor não é, claro, né, da OCIP, o servidor ele é do Estado, ele é do poder público, para que seja aí analisado por ele e por todos os outros membros competentes acerca da boa utilização de tais recursos. Ok? Vamos voltar fazendo uma revisão rapidinha. Esse é o momento onde vocês fazem aquela boa pausa na aula de vocês, no conteúdo de vocês, para fazer aquela super revisão. Então, pare, dê uma olhadinha nessa revisão comigo, faz a pausinha aí,
dê ali a sua organização para que você possa proceder à repetição de tudo que foi falado, sem nenhuma dica, nem nenhuma espiadinha, para que o seu cérebro consiga trazer ali essa absorção efetiva, tá? Então vamos lá, rapidinho, ok? Só para a gente poder mesmo fazer aquela super passada e não ter dúvida, e quero que vocês façam isso a cada final de slide. A gente tem para a possibilidade de se qualificar como OCIP alguns requisitos. Primeiro deles, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída e em funcionamento pelo menos há 3 anos, e com objetivo social e normas estatutárias que atendam ali, obviamente, os requisitos da lei, ok? Considera-se aí sem fins lucrativos, já falamos sobre isso e falamos mais de uma vez, PJ de direito privado que não distribua qualquer tipo de excedente operacional. Aí a gente vai falar seja de dividendo, seja de bonificação, seja de participação de resultado, seja o que for, tá? Nenhuma parcela do seu patrimônio pode ser dividida. Isso considerando todos os membros dessa instituição, seja aí o funcionário, o colaborador, o consultor, o diretor, o conselheiro e também doadores. Frisei do passado, friso de novo. Se estiver a palavra doadores ali na sua questão, a resposta estará correta, ok? Lembrando que se eu tive um levantamento de receita, toda a receita oferida tem que ser utilizada no exercício da atividade e também aplicando-se integralmente ao objeto social do OCIP. Tá? Falamos disso e falamos, inclusive, da diferença de um e de outro. Lembrando que a outorga da qualificação de uma OCIP é um ato administrativo vinculado, o que significa que, uma vez cumpridos os requisitos da lei, a qualificação será uma garantia. Fechado? Não é passível aí de qualificação como OCIP. Falamos de sociedade comercial, óbvio, porque tem lucro, sindicato, associação de classe e representação, entidade ali que represente categorias profissionais, instituições religiosas, lembrem que eu estou falando aí de algo muito maior, muito macro, não só igrejas, mas qualquer instituição que de alguma maneira traga ali a difusão de credos, de crenças, inclusive ali instituições que sejam voltadas para cultos, práticas religiosas de uma forma geral, visões que sejam devocionais e também confessionais, ok? Além disso, organizações partidárias, inclusive fundações correspondentes, tá? Isso inclui-se os assemelhados a organizações partidárias, entidades de benefício mútuo, claro, se eu tenho interesse público, eu estou falando somente de um benefício mútuo de pessoas determinadas, não existe aí um interesse público que está sendo objetivado pela lei. Então, se é uma entidade de benefício mútuo destinado ali para proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de pessoas, sejam associados ou sócios, eu não tenho a qualificação mesmo para ser uma OCIP. As entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados também não podem se qualificar como OCIP, assim como as instituições hospitalares privadas, não gratuitas e suas mantenedoras. Se eu estou falando de saúde, na sequência eu vou falar de educação. Escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras também não podem ser OCIP. Organizações sociais também não pode, e aí façam um asterisco. Organização social é normalmente algo que é cobrado. Então, se tiver lá, quem pode se qualificar como uma OCIP? Alternativa A, OS, já corta, ok? Também não pode cooperativas e fundações públicas. Se for fundação privada, lembrando que fundação privada que não tenha sido instituída pelo poder público, porque se a fundação privada for instituída pelo poder público ou por uma fundação pública, já não pode, ok? Então, fundação pública ou fundação privada, mas instituída pelo poder público, ainda que por uma fundação pública, não pode. Assim acontece com sociedades civis e também com as associações de direito privado criadas aí pelo poder público, por um órgão público ou por fundações públicas, como já mencionei. Fechado? Organizações creditícias que tenham qualquer tipo ali de vinculação com o sistema financeiro nacional, isso também já tínhamos falado, até pela própria natureza da instituição, a gente tem ali o lucro sendo observado, e ao lado desse bate-bola que nós fizemos em relação a quem não pode se qualificar como OCIP, conversamos que algumas ações, alguns pontos não representam impedimento a essa qualificação.
Estamos indo para a via totalmente contrária. Quais são ali as ações que não implicam impedimento em relação a uma qualificação como a OCIP? A operação destinada a microcrédito, as realizadas com instituições financeiras da forma de recebimento de repasse, venda ou operação realizada, ou até mesmo quando a OCIP está na condição de mandatária. Tudo bem? Estou fazendo mais rápido aqui porque é só revisão. Passando para o fato de que a qualificação como OCIP, ela vai ser conferida ali às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, sempre observado, como já mencionei, o princípio da universalização do serviço, ok? Então, somente posso trazer essa qualificação se eu tiver o respeito a esse princípio. E os objetivos sociais, eles têm que ter pelo menos uma das finalidades previstas na lei. E eu fiz aí aquele link com a Constituição Federal, para que ficasse mais fácil de vocês guardarem ali as finalidades passíveis de serem levadas à frente na condição de uma OCIP. A gente falou de assistência social fica super fácil da gente lembrar, também cultura, defesa e conservação de patrimônio histórico e artístico, que está na Constituição Federal, promoção gratuita de educação e saúde, já falamos no passado, lembrando que aqui eu preciso obrigatoriamente observar a forma complementar de participação das OCIPs, dos termos da lei da OCIP, a promoção da segurança da segurança nutricional e alimentar, mencionei o artigo 6º da Constituição para vocês fazerem o link e lembrar, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, além do próprio desenvolvimento e da sua promoção, né, a promoção ali do desenvolvimento sustentável, a promoção também do voluntariado, voluntariado está totalmente aí vinculado com o interesse público, promoção de desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, lembra do artigo 1º e 3º da Constituição, experimentação que não seja lucrativa de novos modelos aí socioprodutivos, lembrando que socioprodutivo é a produção ali da própria sociedade, e dos sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito. Então, nesse caso, a OCIP ela estará trabalhando justamente para o desenvolvimento de determinadas regiões, para o desenvolvimento de determinadas categorias, trazendo aí melhorias em decorrência, muitas vezes, da falta de empregabilidade ou da perda de empregabilidade para determinados setores ou municípios ou estados. Lembrando que falamos também sobre direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar, promoção ética, até falamos da probidade administrativa aqui como um paralelo, paz, cidadania, direitos humanos e democracia, além de outros valores universais, estudo, pesquisa, desenvolvimento de tecnologia alternativa, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, além de estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a implementação de tecnologias que são voltadas aí à mobilidade de pessoas por qualquer meio de transporte. Entramos com a questão de dedicação às atividades, que já foi nessa segunda parte da aula, trazendo como entendimento do que é configurado como uma dedicação à atividade da OCIP, a execução direta de projeto, programa e planos ali de ações correspondentes, sempre através ali, claro, de doação de recursos financeiros, humanos ou até mesmo físicos por parte do Estado, por parte do poder público. E sempre falando aí de prestação de serviço intermediário de apoio a outras organizações sem fins lucrativos ou até mesmo a órgãos do setor público que atuem na mesma área ou em áreas afins, ok? Passando aí para trazer quais são os pontos expressamente necessários de constar no estatuto de uma OCIP. Então, o estatuto obrigatoriamente tem que prever estas normas de maneira expressa. Falamos do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e acrescentamos mais um ponto, que foi o da economicidade. Falamos de prática de gestão administrativa, que é justamente ali a vedação e a busca da coibição da obtenção de vantagens pessoais, a necessidade da instituição, da criação de um conselho fiscal, lembrando que ele é responsável por opinar acerca dos relatórios, seja ali de desempenho financeiro, como contábil e de operações patrimoniais, e aí a gente já viu lá na frente que no conselho fiscal pode fazer parte um servidor público do poder público, ok? Também mencionei o fato de que o Conselho Fiscal pode ser instado a emitir parecer sobre esses relatórios.
Dissolução da entidade, obrigatoriamente o patrimônio líquido, dissolução da entidade, fala assim, patrimônio líquido daquela OCIP tem que ser transferida para outro OCIP, ok? Tem que ser da mesma área, obrigatoriamente? Tem que ter o mesmo objeto social? Não, preferencialmente, não obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente é ir para outro OCIP e preferencialmente com o mesmo objeto social. Já em perda de qualificação, eu não falo mais em patrimônio líquido, eu falo em patrimônio disponível e mesmo assim é o patrimônio disponível adquirido com recurso público. Esse patrimônio disponível que foi adquirido com recurso público, ele será transferido da mesma forma quando no momento em que a gente dissolve uma OCIP, vai ser transferido para outro OCIP. Só que em questão da semelhança ou da mesma finalidade em relação ao objeto social, novamente trata-se de uma preferência, ok? Seguindo, e aí a gente está, sim, já num ponto mais avançado, que é a parte de remuneração de dirigentes que atuam efetivamente na gestão executiva e também daqueles que, de alguma maneira, prestam serviços específicos. A legislação traz a possibilidade desta remuneração, lembrando que sempre através de valores que tenham patamares previstos pelo mercado, nunca valores ali além do que efetivamente se pratica. E para que eu identifique o que é efetivamente praticado pelo mercado, eu tenho que falar não somente da especialidade daquele profissional, mas também na região que ele atua, porque a diferença de regiões também acaba impactando de alguma forma no preço, certo? Observância das normas de prestação de contas, e tenho que também trazer quais são essas normas. Preciso observar os princípios fundamentais das normas brasileiras de contabilidade, a publicidade em relação ao relatório que eu tenho que entregar no encerramento do meu exercício fiscal, além, claro, do meu relatório de atividades e da demonstração financeira da atividade, devendo também ser apresentada a CND em relação às contribuições previdenciárias, ou seja, em relação ao INSS, e também a CND em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Lembrando que toda essa documentação pode ser examinada por qualquer cidadão, não é habitante, cidadão, não é pessoa, cidadão. A palavra cidadão tem que ser utilizada aqui, ok? É possível auditoria dessas entidades? Não é só possível, como obrigatório, isso tem que vir no estatuto. Auditoria interna sempre, seja o patrimônio ali privado ou público. Agora, a auditoria externa, se for necessário, se for o caso, também será possível, através de profissionais independentes, justamente para que a gente analise ali a boa aplicação dos recursos objeto do termo de parceria, para que haja aí o levantamento de alguma irregularidade, se for a situação fática correspondente, e a apuração com as penalidades correspondentes e ressarcimento aos cofres públicos, se o caso, tá? Então, também posso levar a efeito isso. Prestação de contas, obviamente, de todos os recursos que eu recebi do poder público e dos bens que sejam de origem pública. E fechamos ali o ponto com o fato de que a permissão da participação dos servidores públicos na composição do conselho ou então da própria diretoria executiva da OCIP é uma previsão trazida pela lei, já tinha mencionado quando falamos ali de conselho, volto aqui para fechar esse ponto acrescentando a informação acerca da diretoria executiva. Tudo bem? O órgão decisor dessa qualificação é o Ministério da Justiça. Gravem aí. Se tiver somente informação ministério, não pode, tá? Se for ministro de Estado somente, ou ministério aprovado pelo ministério correspondente, está errado. Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, que é quem é o competente para decidir acerca da qualificação, lembrando que a qualificação é ato administrativo vinculado, atende os requisitos da lei, tô dentro. Há o prazo para o Ministério da Justiça se manifestar, seja pelo indeferimento ou pelo deferimento da qualificação, de 30 dias, seja para um lado, seja para o outro. Deu parecer favorável, apresenta-se aí o certificado de qualificação como OCIP. Certo? Agora vamos lá. Pedido de qualificação. Se eu estou dizendo que para todo mundo que atender aos requisitos, obrigatoriamente eu tenho que dar, porque é o ato administrativo vinculado, eu tenho que ter, então, especificamente, quando eu tenho a possibilidade de negar esse pedido. Então, em que momento o meu pedido de qualificação como OCIP será indeferido? E aí a legislação traz
algumas hipóteses. A primeira delas, e muito óbvia, inclusive, se eu não tiver enquadrado aí o meu objeto social de acordo com a legislação. Então, se o meu objeto social não atende a nenhuma daquelas especificações, estou fora. Outro ponto, se eu não atender aos requisitos referentes à finalidade institucional e também às normas estatutárias, que foi o que a gente acabou de estudar, também estou fora. Agora, a documentação que eu preciso apresentar para mostrar que eu atendo a esses requisitos, se esta documentação não estiver completa, obviamente que eu estou fora da possibilidade de ser qualificada. Isso para obter a qualificação. Aí vem a pergunta, e a perda da qualificação? Só aqui um lembrete, a gente mudou de slide, pausa no vídeo e volta para repetir o que a gente acabou de conversar. E se eu perder a qualificação de OCIP? Ok, para a perda da qualificação de OCIP, para que eu seja eliminado ali da classificação como uma sociedade ali de interesse público, de uma organização ali que visa ali esse interesse público, eu posso ter algumas possibilidades também. E uma delas é a pedido, a mais fácil delas, né? Então, se eu peço para me desqualificar, aí fica muito tranquilo, a desqualificação será devidamente atendida. Claro que se eu recebi dinheiro público, enquanto o meu termo de parceria estava vigente, eu tenho que devolver, prestar as contas devidas, mas ali, a partir desse momento em diante, onde os meus saldos estão devidamente ok com o poder público, sigo a vida sem mais estar nesta qualificação. Além disso, pode também, através de decisão, claro, né, em processo tanto judicial quanto administrativo, não precisa nem dizer, que esse processo judicial ou administrativo tem que respeitar a ampla defesa e o contraditório, isso é o óbvio, né? Mas a legislação faz questão de trazer, ok? Então, a pedido ou então mediante decisão em processo administrativo judicial. Além dessas possibilidades, por requerimento do Ministério Público, óbvio, né? O MP, fiscal da lei, verificador aí se o dinheiro público está sendo devidamente utilizado corretamente, pode sim requerer essa desqualificação. E, por fim, através de iniciativa popular. E, de novo, a palavra cidadão foi utilizada, ok? Então, qualquer cidadão pode pedir ali a desqualificação de uma entidade como OCIP, a perda desta qualificação. Para que isso aconteça, obrigatoriamente, não é possível a ele ser garantido o anonimato. Então, o cidadão ele tem que mostrar aí o seu rosto, mostrar aí quem é. Então, não pode ser anônima. Não vou nem dizer de denúncia, porque é um pedido, né? Então, este pleito feito pelo cidadão não pode ser feito de maneira anônima e tem que haver uma fundada evidência, seja de erro, seja de fraude. Então, o cidadão, quando faz esse pedido de desqualificação, ele tem que ter um motivo fundado para isso, ok? E aí sim a gente vai entrar no famigerado termo de parceria, que é a dor de cabeça de todo mundo, porque vocês costumam misturar ali com o contrato de gestão, que é o que a gente vê porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, hoje a gente vai trabalhar com o termo de parceria, que é o vinculado ao OCIP, que inclusive eu faço questão de dar uma dica para vocês que acabam escutando muito de um lado e de outro, falar, ai meu Deus, não consigo guardar, é muita informação, já vai uma dica aí para vocês. A OCIP, quando a gente fala de OCIP, estou trazendo aqui um slide com o nome dela completinho para que vocês possam vislumbrar bonitinho, vocês vão ver que a gente está falando de uma organização de sociedade civil de interesse público, ok? Organização de sociedade civil de interesse público. Eu pergunto a vocês, na organização de sociedade civil de interesse público, existe um T de tatu? Existe, na palavra interesse. Aqui o T de tatu. Se você achou o T de tatu, automaticamente você tem que vincular, portanto, com a palavra termo, ok? Achou o T de tatu, ele vai se vincular com a palavra termo. Então, se eu tenho na OCIP a palavra interesse público, esse T de tatu está vinculado a termo de parceria, não vai ser, então, o contrato de gestão. Uma dica fácil, ali um bizuzinho para vocês conseguirem trazer esse lembrete com mais celeridade, sempre se
precisar ali se aprofundar em relação ao tema, mas claro, vamos entender o que é este termo de parceria. O termo de parceria, ele nada mais é do que um instrumento que é passível de ser firmado entre Estado, ou seja, poder público, e as entidades que são qualificadas como a CIP, ok? Então, o termo de parceria é justamente este link entre o Estado, efetivamente, e a OCIP, ok? Quando eu faço este link, ou seja, quando eu celebro esta parceria, eu tenho um objetivo, que é justamente fazer a formação deste vínculo de cooperação entre as partes, entre ambos os órgãos aqui, o órgão público e a instituição privada, para que haja o fomento e a execução de atividades que sejam de interesse público. Então, o termo de parceria, ele sempre vai ter esse objetivo, linkar Estado com a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como OCIP, para que haja este vínculo entre elas, com o fim de fomentar e executar as atividades de interesse público, portanto. Nós já vimos que para que haja ali a qualificação como OCIP, eu tenho obrigatoriamente normas expressas que devem constar do estatuto. E também tenho necessidades de previsões obrigatórias em relação a cláusulas essenciais do termo de parceria. Quais são elas? Primeiro, o objeto, claro, né? Vamos sair um pouco do termo de parceria. Se você está fazendo um negócio jurídico entre privados, digamos que eu e você estamos celebrando um contrato de locação. Você não escreve que é para uma locação de uma unidade imobiliária? Claro que escreve. Então, você está fazendo contrato para quê? Né? O objeto ele é obrigatório. Então, o objeto no termo de parceria não tem que questionar, ele também é obrigatório aqui. Só que, como eu estou falando, para que haja o fomento de uma atividade que visa um fim público, visa um interesse público, eu preciso, nesse objeto, primeiro, especificar o meu programa de trabalho, ou seja, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer. Então, eu tenho que estabelecer efetivamente qual é a minha meta, qual é o resultado que eu espero que seja atingido, desculpem, com essa parceria, o prazo para que eu execute, ou seja, o meu cronograma de entrega deste resultado esperado, os meus critérios de avaliação, e claro, tenho que falar de critérios objetivos de avaliação, até porque ficaria muito sombrio, muito maculado se não fosse um critério objetivo. Então, tem que ser algo realmente que seja reconhecível de pronto, e para que isso aconteça, para que o critério objetivo de avaliação seja efetivamente implantado, para que eu consiga analisar o desempenho daquela instituição, eu vou indicar vetores onde eu vou conseguir avaliar a qualidade daquilo, que é o que a gente chama de indicadores de resultado, ok? Então, eu estou dentro de um projeto, vamos dizer aqui eu e vocês, tá? Digamos que vocês me contrataram para que eu seja coach de vocês, como muitos dos meus alunos que estão me assistindo agora são alunos do meu curso, ok? Digamos que eu sou o Estado e vocês são instituições de direito privado sem fins lucrativos com qualificação de OCIP. Legal. A gente vai fazer aqui um contrato onde eu faço a transferência do recurso público para vocês, ok? Qual é o meu objetivo com vocês? Que vocês passem no concurso público. Então, eu estou investindo em vocês, estou trazendo um investimento para que haja o atingimento do objetivo. Qual é o objetivo? Passar no concurso público. Eu vou avaliar se essa relação de parceria está sendo efetivamente entregue, se está sendo entregue com qualidade. Legal, como que eu vou fazer essa avaliação? Primeiro, preciso de um programa de trabalho, ou seja, você vai estudar todos os dias, 4 horas por dia, com revisão do caderno de estudo toda semana. Depois de você ver a videoaula, você vai pausar, vai repetir tudo que eu te falei para que você tenha uma memória qualitativa. Isso é um programa de trabalho. Tá? Qual o prazo para que você aprove no concurso público? 6 meses, 1 ano, 45 dias, não importa. Eu tenho que determinar o prazo para que haja a implementação das ações que nós definimos. Juntos, é uma parceria, ok? Então, já estabeleci qual é o prazo. Vou estabelecer a meta, então eu tenho um objeto, que é justamente fazer de você
concursado. E qual é, então, a minha meta? A minha meta é fazer com que, você cumpra toda a legislação de direito administrativo, você consiga cumprir toda a Constituição Federal, você consiga cumprir toda a legislação civil, você consiga fazer questão e você leia a jurisprudência. Isso são metas. Qual vai ser o meu indicador de desempenho? Então, como que eu vou avaliar se a sua meta foi feita e foi bem feita? Vou ver o seu site de questões, ok? E como eu verifico a partir disso se está sendo qualitativamente entregue? Vou ver o resultado em prova, que é o indicador de desempenho. Tudo bem? Ou seja, se vocês fizerem um paralelo, fica fácil de vocês conseguirem entender o que é o objeto do termo de parceria, que no nosso exemplo aqui, entre eu e vocês, seria fazer de vocês concursado, a metas e os resultados ali a serem atingidos é a posse, a meta é o cumprimento ali do dia a dia das disciplinas e dos assuntos a serem estudados, cada dia ali um tema, cada dia uma disciplina específica, os prazos de execução, então hoje você tem que me entregar a disciplina tal, amanhã você tem que me entregar a disciplina tal, quarta-feira você tem que me entregar as questões de tal, então eu tenho ali o prazo de execução, ou seja, o cronograma, né? Qual é ali a minha avaliação de desempenho com vocês, então qual vai ser ali o indicador de resultado, por enquanto o site de questões, depois a própria prova. Então isso é nada mais, nada menos do que o próprio programa de trabalho, tá? De maneira extremamente específica, sim, mas é o programa de trabalho. Fechado? E aí a gente vai entrar na questão financeira. Sim, se a parceria se forma e eu tenho interesse de que haja ali o atingimento final do nosso objetivo, que é o atingimento do interesse público, a gente vai trazer a previsão de receita para que essa parceria seja efetivamente entregue, seja concluída dentro do desempenho esperado, que as metas sejam atingidas, e também vou fazer a análise de despesas esperadas, porque para que eu consiga fazer com que você estude, eu preciso que você compre o curso de revisão final, eu preciso que você compre a legislação local de São Paulo, eu preciso que você compre o simulado de jurisprudência, eu preciso que você assine o site de questões, ou seja, despesas. Tá? Então, qual é a receita aqui da relação? Qual é a despesa da relação? Então, para que a gente consiga entregar aquele programa de trabalho efetivamente concluído, eu preciso prever qual vai ser a receita, qual vai ser a despesa dessa parceria. Lembrando que isso tem que ser feito de maneira pormenorizada, item por item, tá? A legislação deixa muito claro, inclusive, que as categorias contábeis, detalhando ali qual item que a gente vai utilizar, já tem que estar previsto do próprio termo de parceria, tá? Então, item por item e as categorias contábeis correspondentes, isso a gente já tem que trazer previsto. Fechado? Professora, está muito grego para mim. O que seria ali item por item ou categoria contábil? Volto no nosso exemplo aqui. Então, a categoria contábil, A seria vídeo-aula, B seriam simulados, C seria despesa com transporte e hospedagem, categoria contábil D seria assinaturas de plataformas digitais. Então, você tem item por item em relação ao gasto. Ainda que todos os gastos, todas as despesas sejam para o mesmo objetivo, que é o atingimento da nossa meta e a entrega do nosso resultado, cada despesa obrigatoriamente tem um item específico. O vídeo aula não é a mesma coisa que livro, que não é a mesma coisa de site de questões, que não é a mesma coisa do que você gasta para chegar no teu concurso, ok? Então, item por item ali da categoria contábil e detalhando, inclusive, as remunerações e os benefícios dos funcionários, dos diretores, se efetivamente vocês tiverem ali como previsão que a SOCIP receberá a remuneração, ou que os diretores da SOCIP receberão a remuneração correspondente. Então, também preciso prever qual vai ser a remuneração dessas pessoas. Tudo bem? Fechado? E aí vou indo ainda para o conteúdo de cláusula essencial do termo de parceria, mas já entrando na parte de relatório, a gente acabou de falar em relação ao plano de trabalho propriamente dito, e aí a gente começa a entrar nos pontos onde
é necessária a entrega do andamento da execução do que a gente está fazendo. Então, se eu e você celebramos uma parceria para que haja a entrega de metas correspondentes ao atingimento que seria a aprovação no concurso público por um período de 6 meses, cada exercício correspondente a essa parceria vai representar um relatório de execução. Então, no primeiro mês você fez tanto, no segundo mês você fez tanto, no terceiro mês você fez tanto. Dentro do que eu efetivamente tenho como meta e aquilo que eu espero como resultado, como que está essa comparação? A que ponto você está de atingir o seu resultado? A que ponto você está de conseguir trazer ali esta entrega efetivamente completa. Então, quando a gente fala de relatório de execução, a gente já tem que pensar no dia a dia da atividade ali sendo executada, da atividade sendo implementada, das etapas das minhas metas acontecendo e, claro, fazer uma análise do que eu tinha de expectativa, que era a meta, com o que eu tive efetivamente de resultado. E, a partir disso, relatório de execução ao término de cada exercício com um comparativo de meta e resultado, gera prestação de contas. Se eu tinha uma despesa Y para uma receita X, que tinha que efetivamente se cruzar com uma entrega da meta A, B e C, e eu só fiz a meta A e B, eu tenho que prestar contas demonstrando que aquilo que era referente ao gasto com C ainda está em caixa, ainda está em conta. Não fiz uso disso, claro, né? Ainda não cheguei nesse ponto, estou um pouco atrasado no meu relatório, não cheguei nesse ponto, mas o dinheiro está ali. Tudo bem? Então, na cláusula do termo de parceria, da mesma forma que eu tenho que falar de um relatório de execução, eu também já entro na comparação específica ali de metas e resultados e prestação de contas. E depois que eu gerei toda essa frente de análise de objetivo, da própria criação do objetivo em si, dos resultados, dos relatórios, das comparações e das prestações de conta, eu tenho que tornar isso público. Lembra que eu falei para vocês lá atrás da questão da publicidade, do acesso aos cidadãos que tivessem interesse de ter aí conhecimento de como anda ali a execução da OCIP? A mesma coisa a gente vê aqui novamente. Então, a publicação na imprensa oficial, e por imprensa oficial, quero que vocês guardem, tá? O fato do termo de parceria ter sido celebrado com o Estado não significa que a publicação obrigatoriamente tem que ser no Diário Oficial do Estado, tá? O que vai determinar se vai ser municipal, estadual ou federal, se eu vou usar ali, né, a imprensa nacional, por exemplo, vai ser o alcance da atividade que eu estou celebrando. Se o que eu estou fomentando vai ter ali, por exemplo, a presença em mais de um município, 10 municípios, 15 municípios específicos e não no estado inteiro, posso fazer a publicação nesses 15 municípios, não precisa ser no Diário Oficial do Estado. Tudo bem? Então, a expansão daquela publicidade tem que ser de acordo com o alcance da atividade celebrada, tá? Além disso, o extrato do termo de parceria e o demonstrativo da execução física e financeira da parceria, né, do próprio vínculo ali criado com a instituição, tem que ser efetivamente também publicado. Caso contrário, se eu não o fizer, não há liberação do recurso público, tá? Então, a publicação na imprensa oficial, com o alcance ali para a escolha de qual vai ser o veículo, né, se estadual, municipal ou nacional, sempre de acordo com né, o alcance da minha atividade celebrada e o extrato do meu termo de parceria junto com a demonstração das execuções físicas e financeiras, são condições. Então, a publicação, ela é condição para que eu libere o recurso público, ok? E aí, só para dar uma traduzida, né, nessa questão de extrato de termo de parceria, o que é um extrato de termo de parceria? Quando vocês entram ali no Diário Oficial, se tiverem curiosidade, quiserem dar uma olhadinha, coloca lá a palavra extrato de contrato ou extrato de termo. Vocês vão ver que nada mais é do que um resuminho, tá, do contrato. Então, ali vai estar as partes envolvidas, o valor da parceria, o nome do instrumento jurídico celebrado, que é termo de parceria, a vigência, o prazo de execução, o objeto, a finalidade. Então, é como se fosse um resuminho aí do que você celebrou, porque aí quem quiser entender mais sobre aquela parceria ou avaliar melhor aquela parceria tem condição de ir no órgão e pedir a documentação correspondente,
Tudo bem? Fechou? Encerramos aqui a nossa aula 2, parte 2 de OCIP. A gente entra na parte da fiscalização do termo na fase 3, ok? Aí a gente consegue encerrar o tema. Obrigada por enquanto, um beijo para todos e bons estudos. Valeu, tchau, tchau.